vai ser somente teoria, também prática, né? Eu atuo em evangelismo desde os meus 15 anos, junto com o pastor Paulo Coutinho, que pastoreou a igreja de Santa Paula. Depois eu fiquei mais um tempo junto com o pastor Jaciel, Secretaria de Missões, e hoje eu atuo na instituição do Até que Todos Saibam, fazendo bastante, minha atuação maior é visita de campo, mais que eu faço papel administrativo, financeiro, mas eu vejo que a minha atuação maior é visita de campo, plantação de igreja, análise de campo, comunicação cultural e até transcultural também. Existe um segmento chamado Mission in Business, que é o missionário que faz dinheiro dentro do campo missionário, ou seja, ele atua lá. Então, nós temos esse segmento de ensino, que o missionário se sustente, que ele não venha passar perrengue. Então, a gente atua dessa forma. Então, não vai ser só teoria, tem muita teoria, e é importante, mas voamos com as duas asas, né? A teoria e a prática, né? Então, quero abrir no Evangelho de Mateus, eu vou ler para vocês rapidinho. Evangelho de Mateus, não precisa abrir, quem quiser abre, mas não precisa não. Capítulo 28, o versículo 28, o versículo do 17 ao 20, eu vou ler, que é o finalzinho de Mateus, né? Ele vai falar o seguinte, ele vai dizer, 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele fala, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No 20, que é o importante, ensinando-os, enfatizo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Irmãos, isso aqui é aula. Aula, ela faz as pessoas entenderem. A aula faz as pessoas compreenderem além de um congresso, além de uma oração, além de... Esse é um papel que é visto na igreja através da escola dominical. Eu costumo ser até bem crítico quanto à aula, que aula não é, vou cantar um hino aqui e depois a gente começa. Não, a aula é conteúdo, aula é didática, a aula é repertório. Por que eu estou falando isso? Olha o que Jesus Cristo fala logo nessa exposição desse texto. Ele fala assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Jesus, ele pega nós pegamos desde o Antigo Testamento, todo o segmento mosaico de Moisés. A partir de Moisés começa o decálogo e o ensino sobre uma moralidade, uma ética. O ensino sobre algo que nós chamamos de transcendente, ou algo além de nós. É diferente daquilo que os sumérios, os persas, os medo-persa, os mesopotâmicos ali em si, tinham. Eles tinham muitos mitos, que chamam mitos cosmológicos, né, que a gente estuda na antropologia missionária. Esses mitos, eles não concretizavam nada, e eram voltados apenas para o governo, seja ele babilônico, assírio, era para o governo, e a divindade geralmente era o rei, seja o faraó, o Horus Vivo, seja o Nabucodonosor, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a divindade era o próprio. Só que em Israel não teve isso. Israel teve uma obra que chamamos de obras teofânica, que é a obra, no caso, Deus se revelando aos homens. Não foi o homem que buscou a Deus, mas Deus se revelou a ele. Nós vemos ali em Abraão, Abraão, ele... Nossa, 38 pessoas, eu não imaginava isso não, hein, Anderson? E assim, nós vemos ali em Abraão, ele vai sacrificar Isaac. Se pegamos os deuses Baal, Moloque, todos os deuses sacrificavam crianças e pessoas, né? Eu creio, assim, uma interpretação que eu faço daquela hora, é creio que Abraão olha para Isaac e fala assim, poxa, mais um Deus igual aos outros. Por mais que eu não adorasse aos outros deuses, nós não sabemos quem Abraão servia antes de Deus, Yahvé, ele deve ter pensado, por mais um Deus que vai fazer igual aos outros deuses, mais um para a conta. Só que aí, na hora que ele vai sacrificar o Isaac, vem um cordeiro e morre por Isaac. Ali Deus mostra o caráter dele.
Ali Deus mostra o que ele quer transmitir, o que ele quer mostrar. Ali é sua obra teofânica para que o homem compreenda. Então vocês veem, vocês olham que aqui, como Cristo fala aqui, ensinando a guardar todas essas coisas, desde a antiguidade, Deus vem ensinando sobre o seu caráter, sobre a sua forma de agir e a sua forma de ser. Aí nós vemos lá na frente o silêncio profético, Malaquias, aí nós vemos Mateus e concretizar Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, nós vemos o texto de Filipenses de Paulo, que eu gosto de citar muito ele, que é o texto que ele se faz forma de servo, torna-se semelhança de homens. E o texto fala assim: tenha em vós, em vocês, o mesmo sentimento. O que sentimento é esse? Sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento, sentimento de humildade, sentimento de um Deus que se faz homem, sentimento que um Deus que desce lá de cima e se faz homem para que nós, seres humanos mortais, compreendemos sobre Deus. Porque Paulo fala que nós enxergamos a ele de forma turva, ou seja, como um espelho embaçado. Jó fala que tudo que sabemos é as orlas de suas vestes, ou seja, é as orlas de suas vestes. É o final do pano da sua calça, é um exemplo, aplicando no dia de hoje. O final do vestido é as orlas de suas vestes. Nós não compreendemos ele por completo. Mesmo nós não compreendemos, ele ainda se mostra a nós. Então, desde o Salmo 119, desde os textos de Jó, desde Gênesis, Deus ele quer se fazer compreendido. Por que eu estou falando isso? Nós temos uma escassez, eu posso falar, todo mundo aqui é assembleano, pentecostal, nós temos uma escassez muito grande de conhecimento bíblico. E nós temos um desprezo muito grande de conhecimento bíblico. Sempre aquela premissa de pastores preguiçosos, a letra mata. A letra mata para quem não sabe ensinar. A letra mata para falso mestre e falso ensinador. A letra mata para estrelas do pop, para quem coloca à frente de Cristo pessoas ou seja qualquer outra pessoa. Eu dou aula na EBD e eu sempre enfatizo aos meninos, olha, e as meninas, estudem a Bíblia, para que os seus filhos, para que as gerações que vão vir, não venham depender de pastor ou de escola dominical para aprender sobre Cristo, mas eles aprendam sobre Cristo dentro de casa. E o que isso tem a ver com o evangelismo? Darrell Miller, deixa eu ver se tem um livro aqui. Esse livro aqui, ó. Discipulando as Nações. Esse livro aqui, esse autor, ele fala o seguinte: Darrell Miller, ele sente, é um livro missionário, ele sente compaixão pelas pessoas o suficiente para levá-las a sacrificar as vacas sagradas. Quem fala isso é Vishal Malgandhi. Vishal é um indiano que se converteu ao cristianismo, ele era hindu. Hindu tem 330 milhões de deuses, né? Eles adoram a vaca. Aí ele fala, olha, para que as pessoas saiam da miséria, elas precisam sacrificar suas vacas sagradas. E o que acontece hoje no politicamente correto, principalmente dentro das igrejas? Não se prega sobre a palavra de Deus em verdade. Não se prega sobre arrependimento. Não se prega sobre aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Hoje a verdade ela acaba sendo relativizada e isso acaba indo para o evangelismo. É um evangelismo de amor, é um evangelismo de caridade, é o evangelismo de várias formas. Quando Jesus Cristo ele vai ao pináculo do templo e Satanás vai até ele fala três coisas que nós vemos hoje. Ele fala assim, olha, vai até o pináculo, ele fala assim, ó, você está aqui sobre o pináculo do templo, todo o poder vai estar sobre você. Ali é um evangelho religioso. Depois ele fala, transforma esse pão aqui, essa pedra em pão. Ali é um evangelho de ação social, que tira Cristo do foco. Quando ele fala assim, olha, vou te dar todos os reinos desse mundo, ali é um evangelho de política. Então simboliza esses três fatos, é o que a gente vive hoje. O evangelho de política, o evangelho de ação social, que a ação social não salva ninguém, tá? E eu faço ação social, não é errado fazer, mas não salva ninguém. Política não converte ninguém, e é bom, política é bom, mas não converte ninguém. E um evangelho de religiosidade. Nós somos assembleanos, nós temos tradição e eu respeito isso. Mas Bíblia debaixo do braço, Bíblia aberta em culto, e dentro de casa a Bíblia não aberta não ajuda ninguém, não entende ninguém. Terno e gravata, formalidade, homem sério, isso é bom, é correto,
é bonito, mas isso é aparência. Cristo vê o interior do homem. Eu não estou fomentando uma revolta, muito pelo contrário. Eu adoto nossa tradição e eu respeito nossa tradição. Porém, quando se vive de uma aparência evangélica, onde a religiosidade passa à frente de Cristo, não é mais evangelho. Então, o Vichal, ele fala isso, ele fala, olha, nós devemos levar as pessoas a sacrificar as vacas sagradas, a deixar aquilo que corrompe, a idolatria, o pecado escondido, seja o que for. Nós entendemos na antropologia, estudo do homem, isso que significa antropologia, que nós vemos a corrupção do homem a partir da queda. O homem, ele é tricotômico, pessoal. Tricotômico é alma, corpo, espírito. A alma, ela representa tanto a mente. A alma, ela está ligada à mente. É o souls, né, que chamam dentro da filosofia. O espírito é dado por Deus. No hebraico é chamado ruach. Qualquer teologia sistemática, vocês lerem, vai estar ruach escrito lá. É o espírito dado por Deus, é concedido por Deus esse espírito. É o sopro de vida, né? E o corpo. Eu enfatizo muito que esses três andam juntos. O corpo foi feito por Deus. O espírito foi dado por Deus. E a capacidade intelectual, racional, que é a alma, representativa da alma, as nossas emoções, a nossa personalidade, foi dado por Deus. Pois então, nós temos esses três fatores dentro do corpo do homem, dado por Deus, só que isso se corrompeu a partir da queda. A sua concupiscência carnal se inclina ao seu corpo, a sua alma é deturpada, a sua mente é deturpada, os pensamentos intrusivos, o pessoal chama, né? Pensamento intrusivo. Pensamento intrusivo é pecado. Pensamento intrusivo é pecado. É a loucura do homem, é o homem decaído. É o pensamento intrusivo. Aí faz um monte de besteira. E o seu espírito. Só que, nesse ponto, nós temos aqui o que Santo Tomás de Aquino, que eu gosto muito, ele escreve acho que 10 volumes, diminuíram agora, fizeram 5 volumes, da Suma Teológica. Ele fala sobre o bem infinito. O que é o bem infinito, pessoal? O anseio da alma. O homem, intimamente, ele busca a felicidade. Intimamente, ele busca algo para se segurar, para se apegar. Intimamente, ele busca. E onde ele encontra isso? Nós vemos nossos amigos que eram crentes e talvez não conheceram a Cristo assim como ele é. Eles, a partir do momento que sai da igreja, acho que todo mundo já viu isso. O camarada sai da igreja, uma menina sai da igreja, vai para o mundão, de uma vez. Ela nem pensa. Ela vai suprir suas necessidades no mundão. O seu anseio, eu falo homem e mulher, o seu anseio, a sua carência, a sua necessidade de aparecer, a sua arrogância, ela vai tudo para o mundão. Você vê pessoas que eram de Cristo ou não são, pessoas que não são crentes. Vê o camarada lá na igreja, você vê o camarada, isso eu vejo demais, camarada bem apresentado, com uma roupa digna, uma postura digna, o cara vai pro mundo, pinta o cabelo de louro, faz tatuagem, rebenta todo, piercing, e se rebenta todo e aí foi pro mundo, automaticamente. Cai em pecado, vive uma escravidão, usa droga, bebe, eu vi isso várias vezes já. Aí agora você pergunta pro camarada, por que a pessoa se inclina a fazer isso? É a sua natureza. É a sua natureza pecaminosa. Mas o que pode libertar esse homem disso? O conhecimento de Deus, novamente, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem mandado. A gente faz o discipulado, o Miguel me ajuda, a gente faz o discipulado com o Nicolas e com o Bernardo, são 2 crianças. Não só eles. Nós ensinamos... Nossa, molhei tudo aqui. Nós ensinamos batismo com o Espírito Santo. Nós ensinamos doutrinas pentecostais, línguas estranhas. Nós ensinamos tudo isso. Mas nós ensinamos uma coisa que é muito negligenciada: ética moral, postura de crente, ética cristã, que é um processo de santificação. É a ferida no ego, respeito à hierarquia, conduta, ética, não mentir. Eu fiz um teste, assim, eu estava dando pirulito para as crianças da igreja, as crianças estavam pegando pirulito lá, e eu falava assim,
Na real, nem foi teste, eu nem fiz na intenção, depois que eu fui perceber. Isso é um diferencial muito grande. Você entregava o pirulito para as crianças, falava, você já pegou? Aí a criança falava, já peguei, tio. Antigamente, se fosse no meu lugar, eu criança, falava, não peguei não, inclusive eu tenho uns 5 irmãos em casa para levar. Isso às vezes é um desvio de caráter desde a criança. Esse desvio de caráter ético desde a criança. E isso fomenta na vida adulta. Então a criança desde cedo, assim como a doutrina judaica, ela é ensinada, tem que ser ensinada desde os 8 anos. Então por que eu estou dizendo isso? O homem, ele sente um anseio da alma, só que sua natureza é corrompida, então ele vai buscar no mundo refúgio. Ele vai buscar no mundo refúgio, ele vai buscar em namoros inapropriados. Ele vai colocar o namoro, a gente vê muito isso, ele bota o namoro na frente de Cristo. O namoro é tão importante que Cristo fica em segundo plano. Ele vai colocar na vida dele seja algum vício, ele vai colocar na vida dele seja o dinheiro. Não estou dizendo que ganhar dinheiro é pecado ou errado, não, muito pelo contrário, ganhe dinheiro e ajude a obra do Senhor. Porém, o que eu estou dizendo? Coloca na frente como um Deus. Ou ele coloca também, acontece muito, principalmente na Assembleia de Deus, coloca na frente uma figura política. É o pináculo do templo, é o rei, os reinos do mundo. Ele coloca na frente de Cristo uma figura política, dos dois lados. E aquela figura política se torna o Deus dele. Então, nós vemos que a natureza do homem totalmente depravada e corrompida. O homem, ele cria em si mesmo, ele cria ídolos para ele. Isso é uma tentativa íntima e pessoal, que é o chamado anseio da alma, de suprir uma necessidade da eternidade. Agostinho de Hipona ele fala assim, olha, que saudade que eu tenho da eternidade. Meu coração anseia pela eternidade. Pois então, os homens não tiveram conhecimento de Cristo, ou um conhecimento concreto, e não tiveram a quem buscar, ou a quem se apegar, ou a quem se segurar. Nós vemos isso numa chamada, nós chamamos de teleologia. Tem teologia e tem teleologia, e tem eudemonia dos homens. Teleologia, meus irmãos, é a busca de um fim. É a pesquisa de um fim. Nós temos um fim de tudo e a criação de tudo, Jesus Cristo. Deus, o ser que criou o universo. Deus, Jesus Cristo, se revelado em Jesus Cristo. Isso é teleologia. E nós temos a eudemonia. Eudemonia é a busca da felicidade dentro da filosofia. O homem, ele busca para si uma felicidade. E ele tenta suprir essa felicidade de forma inadequada. Às vezes tem camarada que busca a felicidade completa. Eu não estou dizendo que é errado. Tem formas lícitas e ilícitas de buscar a felicidade. Qual é a lícita? A lícita que nós colocamos à frente. Às vezes o cara coloca a família dele à frente. Como assim, Luca, a família? A família dele é maior que Cristo. Pois então, o que é isso? Então, se ele perde tudo aquilo que ele tinha, ele já não tem mais nada. Mas João fala, ó, importa que meu Redentor ainda viva. Ou seja, já perdeu tudo. Já perdeu a família, já perdeu os filhos, já perdeu os seus bens, seu gado, já perdeu os seus amigos. E João fala, importa que meu Redentor ainda viva. Porém, os homens não conheceram a Cristo como ele realmente é. Então, a liberdade do homem, meu irmão, por que eu fiz todo esse contexto? A liberdade do homem, ela consiste a partir do intelecto e não da vontade. Quer ver um exemplo de intelecto e vontade? Congresso. Todo mundo aqui participou do congresso, todo mundo chorando. Só que eu tenho certeza que aqui tem muita gente de congregação, graças a Deus. Sede também. Tem muita gente que chorou, se converteu no congresso, mas não apareceu no culto de terça-feira. Vamos falar melhor, mas culto de terça-feira é muito longe, a igreja é muito longe, então vamos lá. Se converteu, chorou, rodopiou, pulou, mas não apareceu na escola bíblica dominical. Rodopiou, pulou, girou, língua estranha, fez o que tinha que fazer, mas não apareceu nos trabalhos de evangelismo da sua congregação local. Isso é um exemplo de vontade e intelecto. A liberdade do homem, ela pertence ao seu intelecto. A liberdade do homem, ela pertence ao que ele aprende, ao que ele entende.
Quando eu falo aos obreiros, quando me permitem falar, tá? Eu falo assim, eu falo aos obreiros, é quando me permitem falar. Eu não tenho essa autoridade, não, mas quando me solicitam, eu falo. O pastor Kemal sempre fala, o seu ministério, para os meninos que querem pregar, ensinar, para os meninos que querem pregar aí para fora aí, o seu ministério é do tamanho do seu conhecimento de Deus. E nota adendo, conhecimento de Deus só provém de Deus. Teologia, ela não é de fora para dentro. Teologia, ela é de dentro para fora. Diferente de outras ciências, como filosofia, sociologia, você analisa de fora e traz para dentro. Teologia não. Teologia é teofânica. É obra revelada. Então, a liberdade de um homem, ela vai vir a partir do conhecimento que ele tem de Deus. A liberdade ética e moral de um indivíduo, ela vai a partir do entendimento que ela tem de Deus. Uma vez eu estava num ônibus, aí o camarada foi pregar o evangelho. Aí ele começou a pregar, arrependa-se, e tal, e tal, e tal. Aí daqui a pouco ele começa, que o Emmanuel Macron é o anticristo. O que tem a ver com a pregação do evangelho? Que vai acontecer os Illuminates, a maçonaria. O que tem a ver com a pregação do evangelho isso? Isso acontece muito em nossas igrejas. É um enfeite intelectual que se faz e não fala de Cristo como principal. Fala do seu testemunho próprio, fala de ganhar, de receber, fala de tudo, fala de Deus vai fazer grandes coisas. É um monte de... Eu estou há 25 anos do Aribiri, eu estou ouvindo promessa desde sempre que vai encher a igreja, mas vai encher a igreja se trabalharmos para Cristo. Vai encher a igreja se evangelizarmos. Vai encher a igreja, vai fazer isso, vai encher se fizer a obra de Deus. É condicional, as bênçãos de Deus são condicionais. Aí você vê, nós temos o que chamamos de revelação geral. Revelação geral é o que temos no mundo. O cosmos, a gravidade, a ciência, a filosofia, isso é revelação geral. E nós temos revelação especial. Revelação especial é a palavra de Deus. Revelação especial é concedida aos pequeninos e humildes de coração. Por isso que o evangelho ele é incrível, porque o evangelho ele é loucura para os sábios. O evangelho ele é confusão para aqueles que se acham bons demais. O evangelho ele é para aqueles no mundo, não falando para nós não, para nós é sabedoria. Para aqueles no mundo é loucura. Vocês viram o cenário do carnaval? É gente sendo morta com facada. É gente caindo em ato de... Posso falar abertamente aqui. É gente caindo em ato de assédio sexual. É gente caindo jogado no chão com bebida. É esse o mundo e a liberdade que o mundo propõe? É a menina que vende o seu corpo? É essa a liberdade que o mundo propõe para nós? É isso que a gente está perdendo aí fora? É o camarada que vai, bebe, gasta o dinheiro que ele trabalhou, gasta tudo, aí tal, e fica no vício. E é isso legal? Vocês pararem para pensar de forma racional. Isso são as vacas sagradas do mundo que ninguém toca, ninguém pode falar. Ninguém pode pregar contra. Ninguém pode falar contra. Por isso que o cristão tem que ter uma posição assídua de fé. Não há pacto com o mundo. Aquilo ali é uma miséria. Nossa, é legal, é igual os camaradas aqui do bairro aqui, todo mundo foi pro crime, todo mundo morreu. É isso aí que é o crime. Se o crime deixasse rico mesmo, tinha um monte de gente rica aqui no bairro. Eu tô falando aqui pros meninos aqui, ó, você vê os amiguinhos de vocês na escola, é os cria, pô, tá maluco, é os caras, é o CV, é o PC, aqui, ó. Vocês não falaram aqui, ó. Livro sobre a história do CV e do Comando Vermelho, vocês não vão quando eu tô falando asneira. Influenciam os meninos mais novos, oferecem um salário de 1.500, rapaz, você compra uma moto, qualquer motoboy que você faz, você tira 6 mil mês, cara. Então vamos ser inteligente, vamos ser sábio. Aí o camarada é influenciado por isso, por essa mesmice, por essa indignidade. Então nós vemos a revelação geral e nós temos a revelação especial. A revelação especial é concedida à igreja.
A revelação especial, ela não é concedida aí fora. Eu falo na EBD, direto. Ah, o cantor de sertanejo cantou a música de Deus. Aí todos os cristãos lá, que bênção. Ele não é crente. Ele não abandonou a vida de promiscuidade dele. Ah, o funkeiro tá cantando louvor. Nossa, que bonito. Que é bonito para quem? Feio pra gente. Que benção, ele não abandonou a vida dele de promiscuidade sexual, a miséria que ele vive. Então, meus irmãos, o evangelho, ele deve ser comunicado, ensinando a guardar todas essas coisas. E quando fala todas essas coisas que vos tenho mandado, é os mandamentos de Cristo. Além dos 10 mandamentos mosaicos, nós temos lá na frente os mandamentos de Cristo, os segmentos de Cristo. Cristo, ele trabalha no íntimo do homem. O mesmo Cristo que fala, a lei fala, olha, não furtará as coisas do seu próximo. Jesus Cristo fala, aquele que em seu coração tem inveja de seu irmão está pecando. Então, Cristo ele trabalha no íntimo do interior do homem. Então, essa geração que nós vimos, por que isso tem a ver com o evangelismo? Para vocês olharem com um óculos da fé, que essa geração está totalmente corrompida, entrega às garras de Satanás. Ninguém está feliz, não. Ninguém está feliz. Está todo mundo ali. Todos aqueles que não têm o Espírito Santo, outro Espírito habita. E qual é o outro Espírito que habita? Não existe outro Espírito no meio deles, não. É um, é o outro. Se não há o Espírito Santo ativo naquela pessoa, há outro Espírito. Então, quando você olhar um morador de rua, ali tem um Espírito. Quando você olhar um cara viciado em droga, ali tem outro Espírito. Quando você olhar uma menina promíscua, um menino promíscuo, ali tem outro Espírito. Ali tem uma prisão, e essa prisão é dada por Satanás. Segundo a concupiscência carnal, ele usa dessas artimanhas. Então, não só teoria vive o homem, mas também de sua prática e de sua ótica espiritual. Paulo fala, ó, estejam atentos às coisas que não se veem. Nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades do maligno. Eu tive no Piauí, contei isso no EBD, acho que tem muita gente aqui que dá para contar. Eu estive no Piauí, nós fomos numa região onde tem 4 terreiros. Aí fica esse politicamente correto de algumas posições políticas, de que não pode falar terreiro, pode falar macumba. É o que então? É o Espírito Santo que habita ali? Não é. Nós temos que ter posição, meus irmãos. Aí 4 terreiros de macumba, aí o indivíduo, o feiticeiro, pensa que essas coisas, essas macumbinhas daqui, o feiticeiro vai lá e ele entende que o espírito manda ele fala que o espírito manda ele tem relação sexual com um monte de meninas de 13 anos, de 12 anos, e as meninas tudo grávidas. É isso que nós enfrentamos. Satanás, ele tira a dignidade das pessoas. A menina fica marcada para sempre por causa de um feiticeiro, de um miserável. Aí vem o cristão que não tem contato com o campo missionário nem nada. Ah, que pena, tadinho. É evangelho neles, meus irmãos. É pregação neles. Se pegarmos desde Gênesis as comunicações simbólicas, desde o tabernáculo, se pegarmos desde Isaac, o cordeiro sendo morto, Adão quando peca e percebe que está nu e Deus faz um cordeiro, nós vemos a pregação de um Cristo, de um Messias. Se olharmos para os profetas, Isaías, Jeremias, se olharmos para esses caras, estão pregando a mesma pregação. Se olharmos para a prática evangelística de Estevão, de Filipe, que foi transladado, do apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo Paulo, se olharmos, está pregando a mesma pregação. Mas por que nossos cultos é outra pregação? Por que nosso culto é uma pregação de rodopio, de pulação, de que Deus vai tal? Por que é isso? Por que não tem ensino sobre Cristo? Por que no evangelismo, quando nós vamos pregar, nós não pregamos o arrependimento? Nós não ensinamos sobre Cristo? Lembrando, as palavras duras que eu estou falando com vocês aqui é porque só tem cristão. A forma que eu estou tratando aqui é uma forma para que vocês compreendam sobre Cristo. Mas nós vamos abordar a comunicação. Espera aí que meu computador está descarregando. Só um momento. Pois a forma que comunicamos sobre Cristo é uma forma... Só um momento, perdão. Foi. Mas aqui eu quero que vocês entendam o que consiste a pregação do Evangelho. E que ela é reta, e ela não se altera. Ela não faz alegorias, ela não faz alterações, ela não muda a voz, ela não muda a entonação. Ela prega, é um evangelho simples e reto, revelado aos pequeninos.
Andando mais, nós vamos falar agora sobre a comunicação do evangelho. Paulo, na pregação de 1 Coríntios, pregação de 1 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 17, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. A partir do versículo 17, ele fala, porque Cristo enviou-vos para batizar e evangelizar. E eles falam, aí andando um pouquinho, ele fala, olha, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E ele fala, olha, eu tive convosco na fraqueza, e minha palavra e minha pregação não consistiu. Olha só, meus irmãos, Paulo falando, minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em dom, em demonstração de espírito e demonstração de poder. Aí ele fala, olha isso, meus irmãos, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós vemos, não que não seja importante, inclusive eu tenho até aqui, ó, não estou me contradizendo, assim, essa é retórica de Aristóteles, ó. Mas nós temos aula de retórica persuasiva para pregadores. Nós temos teologia coach, nós temos teologia da prosperidade que agrada os ouvidos. Quando Paulo fala isso aqui, na época de Paulo, eles tinham uns camaradas chamados sofistas. Sofistas, eles tinham uma retórica, uma dialética de argumentação para que eles persuadissem aquele povo, para que o povo andasse segundo o seu conceito. E Paulo fala, olha, meus irmãos, eu podia ter usado, porque eu sei fazer, mas eu não usei. Eu não usei sabedoria humana, mas eu preguei espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria dos homens. Rapaz, quantas vezes eu já ouvi na igreja, o pastor tal vai sair, quem vai ficar no lugar dele é para Deus, vai mandar. O evangelho não está apoiado sobre homens. A pregação do evangelho, tanto para fora, tanto para dentro, ela consiste em sabedoria divina. Sermão bíblico preparado em ChatGPT não é um sermão entregue a Cristo. Aula preparada em ChatGPT não é uma aula preparada para Cristo. Caso contrário, não faça. Tiago fala, olha, aquele que ensina, ensine com sabedoria, com prudência. Ou melhor, nem ensinar. Isso é Tiago falando, melhor nem ensinar. Porque você vai ser cobrado pelo que você ensina, ou pelo que você prega. Então, quando for comunicar o evangelho, a comunicação do evangelho, ela consiste em sabedoria divina. E o que é sabedoria divina? Paulo fala, olha, nossa palavra não se manifestou somente em letra. A nossa palavra, ela se manifestou em palavras e espírito. Então, meus irmãos, a palavra tem poder. Eu tive situações na minha vida, eu tenho pouca idade, mas eu tive experiência na minha vida de ver gente querendo se matar, e eu falava, vou pregar o evangelho, preguei, a pessoa se converteu, e eu falo, o que eu vou fazer? Eu não tenho auxílio psicólogo, eu não tenho psiquiatra, eu não tenho dinheiro para remédio, o que eu vou fazer? Tudo que consistiu foi ensino do evangelho, oração e jejum. Eu não estou desprezando a profissão, mas há situações que nós não temos recurso que atua o poder de Deus. Então, quando você olhar para um camarada na rua, é impossível, você vai para impossível, irmão. Impossível. Quando você olhar esses camaradas, é esses caras que você tem que pregar. E comunique a Cristo. Não comunique palavras persuasivas. Tá o cara lá, miserável, drogado, cheio de droga. Aí o cara, abençoado. Abençoado da onde, irmão? Varão, profeta. Profeta da onde, meus irmãos? Aí prega um evangelho totalmente distorcido e não comunicou a Cristo como ele é. Cristo tem uma vida nova para você. Porém, você deve se arrepender dos seus pecados. Deve mudar a sua atitude. Quer ajuda? Nós vamos te ajudar. Preciso que você se ajude. Pregue a cruz de Cristo. Ele toma sobre si as suas dores, as suas enfermidades. O castigo que traz a paz vai sobre ele. Você fez ele sofrer. Ele sofreu por você. O cara tem que entender isso, que o evangelho é isso. O evangelho não é isso aqui, não. Dá 50, você vai voltar 100. Mas isso sem querer, muitas vezes cai dentro da nossa igreja, meus irmãos. Muitas vezes sem querer cai dentro da nossa igreja. Eu estou enfatizando aqui que nós não devemos fazer o evangelho de panfleto, assim, o camarada vai lá,
Tá aqui, ó. Aí entrega o panfleto, vira a cara. Não dá nenhum bom dia, nem boa tarde. Entrega o panfleto pro cidadão, vira a cara. Não, eu quero que vocês exercitem a prática da fala de Cristo. Eu quero que vocês exercitem a prática da fé, de ensinar, de abordar. Meus irmãos, quem está com a autoridade é você. Quem está com... É igual os meninos me ficam mandando meme aí. Passou de Cristo, macumba, diabo. Quem está com a autoridade é você. Então estufa esse peito, levanta essa cabeça, prega o evangelho como ele é. Uma vez a professora me colocou na saia justa. A professora sabia que eu era crente, não gostava de mim, e eu nem falava nada, ficava quieto. A pessoa se incomodava porque eu estudava a Bíblia. E a professora falou o seguinte: Luca, eles estão com dúvidas sobre a homossexualidade. Eles estão com dúvidas sobre isso. Vem na frente da turma e explica. Rapaz, naquele dia não tinha essas pautas que tinha, naquele tempo não tinha essas pautas que tinha hoje, não. Mas ela se arrependeu tanto de me colocar na frente, eu não quis machucar eles. Mas eu tive que ensinar eles sobre o que o Cristo fala sobre o que Romanos fala sobre a miséria da homossexualidade. Eu tive que ensinar. Porque eu recusar falar é negligência, é prevaricar. Eu vou prevaricar a palavra de Deus. Pois Cristo ele é uma verdade absoluta, concisa. Cristo é uma verdade direta. Prevaricar a Cristo é negá-lo por covardia. Nós vemos, eu vou falar sobre isso, um cenário de perseguição cristã atualmente. Uma pregação ao poder de Deus, ela não é persuasiva. Ela não tem estratégias. Eu não estou criticando as igrejas, porque algumas igrejas fazem um trabalho muito grande. Nossa, tá molhando tudo aqui. Porém, tem estratégia para tudo. Eu não sou nenhum radical, extremista, de tradicionalista. Eu não sou, vocês sabem como é que eu sou. Mas tem estratégia para tudo. Tem fumaça no culto, tem luz piscando, eu não estou dizendo que não pode ornamentar, pode, é bom, nosso congresso fica legal. É legal ser recebido com uma boa organização, é fundamental. E é o quê? Mas vezes falta muito na nossa igreja a organização, na Assembleia de Deus em todo, né? Em vários pontos. Mas são artifícios de persuasão. Aquela igreja ali é igreja de jovem, igreja de jovem. E aquela igreja é igreja de velho, igreja de velho, igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Olha, eu falo que a geração mais traidora de igreja, a geração mais complicada, e Deus abençoe os líderes de jovens, mas é a geração que está aqui, às vezes está aqui em cima, aqui, vamos trabalhar, vamos fazer, daqui a pouco esfria. Então, às vezes, é a geração que mais trai a Cristo, é a geração que mais rejeita Cristo, é a nossa, infelizmente. Então, há muitos artifícios sobre a pregação do evangelho, mas a pregação do evangelho é a pregação que, quando você lê a Bíblia, você vê a mesma pregação de Estevão, de Paulo, de Pedro. Vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, o que atrai o homem. Meus irmãos, isso é diretamente do meu coração, de verdade. Eu faço jus a isso, porque é tão difícil. Vocês não foram comprados por coisas corruptíveis, com prata ou ouro, mas com precioso sangue. Olha a pregação de Pedro. Ou você faz o seguinte, outro texto, Paulo fala, olha, quão fácil vocês rejeitaram a Cristo para colocar à frente de Cristo seitas, ideologias, homens. Ele fala isso aos Gálatas, ele não fala dessa forma, mas ele fala que os Gálatas eles colocam à frente de Cristo doutrinas judaicas como requisito salvífico. E como vemos isso? O cara é mais crente porque ele usa calça, o cara é mais crente porque ele usa terno e gravata. Não, isso não quer dizer nada. Não estou dizendo que não tem que ter ordem e decência, tem que ter. Vocês são membros da igreja, tem que andar conforme a tradição. Isso é importante, vocês são maduros na fé. Não estou lidando com meninos aqui na fé. Mas o que eu quero dizer é que isso são legalismo da fé que não são evangelho. Que não é evangelho. Da mesma forma, políticos que sobem ao púlpito, políticos não crentes, que sobem ao púlpito para pregar, para mim, ou para o irmão que é crente há 500 anos, que nunca nem subiu num púlpito. Por que eu estou dizendo isso? Que a pregação do evangelho ela é como uma espada de dois gumes, e ela entra entre o espírito e a alma, e ela revela o que está oculto.
ela mostra, Agostinho fala, torne-me. O livro está aqui? O livro está para lá. Torne-me conhecedor de Cristo, torne-me conhecedor de ti, assim como tu és conhecedor de mim. Então, voltando lá na frente, a liberdade de um homem convém de seu intelecto, meu irmão. Porque quem fez seu intelecto foi Cristo. Quem fez sua capacidade racional foi Cristo. Diferente de animais. Animais não têm, animais têm instinto. Você tem capacidade intelectual, discernimento de moral, de ética. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o evangelho ele vem pelo que compreende-se. Ele vem pelo aquilo que se compreende, ele não vem pelo aquilo que se vai se persuadir, que vai fazer sei lá do quê, e tal, e tal. Não. Você vê um monte de gente fazendo escárnio da palavra de Deus que às vezes não conhece, não é ensinado. É uma vida de duas faces, é uma vida de duas identidades. Andando mais um pouco, nós vemos o poder de libertação da palavra de Deus, que está em... Eu vou ler o 1 Coríntios, capítulo 2, 1:5, ele vai falar o seguinte, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade na palavra ou de sabedoria. Ou seja, eu não fui com sublimidade. Para nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Meus irmãos, olha isso. Isso são textos que passam despercebidos por nós. O Paulo fala assim, eu não coloquei nada à frente de Cristo, a não ser a Cristo. Eu não protagonizei eu mesmo, eu não protagonizei ninguém, eu coloquei a Cristo. Quando forem pregar o evangelho a pessoas, protagonizem a Cristo, a Jesus Cristo como principal. Andando mais assim um pouco, Josué Wirion. Tem essa pregação na internet. Missões e Evangelismo, Josué Wirion. A melhor pregação que eu vi na minha vida. Essa pregação é a melhor da minha vida. Ouçam essa pregação. Josué Wirion, ele fala que ele foi no templo budista e ele chegou para aquele devoto a Buda e ele falou, Buda já te abraçou? Não, não, não. Buda já falou com você? Ele, não, não. Buda já conversou com você? Ele, não. Aí ele fala, então eu vou apresentar Jesus Cristo, pois ele fala, ele é íntimo, ele é pessoal. Aquele homem rasga suas vestes e está nos testemunhos. Larga as suas vestes, joga fora, pega sua trouxa de roupa, joga no Buda e fala, você é um velho gordo e sujo, agora Cristo é o meu Senhor. E ele vira as costas para Buda. Meus irmãos, basta pregar. Não por nossa capacidade, não pelo nosso entendimento, basta pregar. A palavra que tem poder, ela não é persuasiva para si próprio. Quantas vezes, meu irmão, eu imaturo na fé criança, ficava disputando na minha cabeça quantas pessoas vou trazer para Cristo. Quantas pessoas pregava, nossa, a gente fazia evangelismo, Breno ia comigo para me defender, se os caras viessem me bater. Vai fazer evangelismo em batalha de rap, eu pedia a palavra. Os camaradas já me olhavam torto. Lá vem esse cara, esse playboy. Morava junto com eles no Aribiri. Já vem esse cara falar desse Jesus. Pregava evangelho, pregava arrependimento. Ninguém se converteu até hoje comigo. Me frustrei? Eu não. Porque eu preguei Cristo. Eu não preguei a mim. Não é sobre mim. Foram 3 anos de pregação com esse povo. 3 anos. Fiz evangelismo durante 5 anos da minha vida em morador de rua. Poucos eu vi. Fiz discipulado na escola. Poucos eu vi também. Poucos eu vi. Mas preguei o evangelho como ordenança. Pois Cristo, agora isso é um adendo para todos. Cristo, por mais que sofremos aflições, por mais que sofremos afrontas, fora e dentro da igreja, por mais que sofremos tudo isso, Cristo, ele não é as nossas emoçõezinhas de culto. Cristo não é as nossas emoções de congresso. Cristo, ele é a razão de nossa vida. Pedro fala, para onde eu tenho para ir, aonde eu vou? Se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Ali é uma compreensão de revelação especial. É o Cristo se revelando a Pedro. O homem mais difícil do mundo, complicado. Eu acho que ele era Pereira. Complicado, cara, complicado. Mas aí vem Cristo, se revela a ele. E ele fala, não tenho mais para onde ir.
Então, Cristo, meus irmãos, em meio à tempestade, em meio à desgraça alheia, em meio à miséria, à dificuldade, em meio às afrontas que ouvimos dentro e fora da igreja, lembrando, igreja também vai ter isso, e tem, vocês sabem disso. Cristo deve ser a razão de nossa vida e não a alegria e a emoção dos nossos cultos, pois a emoção acaba. A maioria dos evangelismos que fiz foi racionalmente, foi o culto racional, meu culto racional. A maioria das vezes que fiquei lá plantado, de terno e gravata, na porta da igreja como diaconato, num calor, foi o meu culto racional. Não foi porque eu estava feliz, eu quero que alegria, vou botar um terno e a gravata, vou ficar lá na frente. Que vontade de fazer isso hoje. Colocar copo descartável, carregar peso, servir os irmãos. Às vezes entra alguém fazendo bagunça na igreja. Que vontade de hoje de tirar alguém da igreja que está fazendo bagunça. Que alegria em fazer isso. Não, meus irmãos. Cristo é a razão de nossa vida. Ele é a razão de nosso ser. Quantas vezes eu falo com os meninos aqui, não vão para o evangelismo somente por vontade e emoção. Vão para o evangelismo com razão de fé. Que Cristo seja a razão de sua fé. Que Cristo não seja uma emoçãozinha. Uma emoçãozinha que acaba. Tem a música, cara, dos Arrais, que é, não fale, olha quão profunda é essa música, não fale que o conhece, se você o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Ele fala, ó, não fale que o conhece, se você o esquece em cada esquina que você vai. Não fale que você o encontra de forma íntima, o tanto que eu chorei no culto, o poder de Deus caiu, mas se você o esquece das suas ondas de fé e você não o conhece em sua palavra, se a sua casa, a sua Bíblia não está aberta para leitura, não é igual o católico não, meu irmão, que abre no Salmo 23, deixa lá aberto, lá parado, não é isso não. E muitos crentes também fazem isso. Vamos ter um evangelho maduro em nossas vidas, um cristianismo maduro em nossas vidas, que ele venha ser a razão de nossa vida, o Senhor de nossa vida, que nós não possamos viver segundo o nosso desejo, ou nossos sonhos, ou nossos objetivos, mas vivemos o objetivo dele. Eu não estou dizendo que não tem que estudar, que não tem que trabalhar de véu ao léu, não é isso não. Estude e trabalhe, mas esteja pronto para ouvir a voz de Cristo, para se render a Cristo. Evangelismo, sim, não catequese. Por que eu estou falando isso? Comunicação não é imposição. 1 Pedro 3,15. Estejam aptos para responder à razão de vossa fé. Evangelismo não é catequese, não é imposição, não é transmigração cultural. Evangelismo vai além disso. O STF queria abordar uma pauta política sobre transformar Cristo, transformar o evangelho como causa cultural. Causa cultural é matriz africana, meus irmãos. Causa cultural é essas religiões aliadas ao Estado. Causa cultural a gente faz aquele trabalho de arte lá, aquele bicho do pezão, isso é cultural, isso aí que é cultural, quilombolas, negócio, é cultural. Isso aí que a gente aprende na escola. Tá bom, Eduardo, vou ficar no horário. Daqui a pouco eu encerro. Mas a comunicação, Eduardo mandou mensagem, fica de olho no horário aí. Tá bom. A comunicação de Cristo, ela é explicar texto e aplicar texto. Uma pregação sem pé e sem cabeça. Leu um texto, alterou o texto, mudou o texto. Não. Deve-se comunicar e explicar para que o Espírito Santo atue. Lembrando que nós não estamos à frente do Espírito Santo, ele que está à nossa frente. Ele que nos direciona e nos dá a direção de Cristo. É ele quem faz, é ele quem converte, é ele quem faz entender. Nós só apenas somos apenas servos, instrumentos na mão do oleiro. Nós não somos protagonistas de nada, cara. Nós não somos protagonistas de nada. Cristo é o protagonista de nossa vida. Eu costumo falar, sabe aquele amigo que te vê na igreja, que te vê na rua, e ele olha com um olhar de vergonha, aquele amigo que era crente e voltou para o mundo?
Sabe aquela pessoa que você pregou o evangelho e ela te olha com um olhar meio constrangida? Essa pessoa não está vendo você. Essa pessoa está vendo a Cristo. Porque o Cristo que você pregou se tornou o protagonista de sua vida. Mansos como a pomba e prudentes como uma serpente. Não romantizem o evangelismo. Não romantizem o evangelismo. Nós estamos lidando com causas espirituais. Por que eu falo isso? Já vi situações de evangelismo que estavam as meninas evangelizando e o camarada entra aqui. Não, não demole. Já vi situações de evangelismo. Gabriel Trivelin, não sei se ele está aqui. Gabriel Trivelin foi abordar um camarada, o camarada arrancou a faca e foi dar uma facada nele. Só perguntar a ele, eu estava do lado, falei, tomou uma facada. Ou de evangelismo noturno que nós fizemos, que o cara se revoltou e deu um soco na cara do obreiro. Não romantismo e evangelismo. Satanás não está brincando, nós não vamos brincar também. Não vem achar, nossa, tudo flores, aqueles vídeos, né, de internet, de evangelismo. Aquele evangelismo, rapaz, não é isso. A coisa lá fora é feia. Eu converso muito com o Leozinho, pastor Manuel, dos evangelismos em presídio. Romantiza lá. Romantiza na rua. Não é essas coisas. Uma coisa é fazer evangelismo em área nobre, uma coisa é fazer na nossa área, né, que a gente moramos, que nós moramos, né? Romantizar evangelismo é a causa de muitos erros. Pregações inapropriadas é a causa de muitos erros heréticos, frustrações. Já vi gente que prevaricou a palavra de Deus, já vi gente que ouviu profecias e colocou à frente da profecia, e colocou a profecia à frente da palavra de Deus, e lá na frente se frustrou. Então, Romanos 10, 23, como crerão se não ouviram, né? Se não forem enviados? Mas o texto diz bem claro, se não entenderam sobre Cristo. A minha ênfase aqui nesta aula, queria ter mais tempo, a minha ênfase aqui nessa aula é fazer vocês comunicar a Cristo de forma adequada. Que não precisa se esforçar, eu digo se esforçar a ponto de persuadir, de argumentação, de tal. Pode, estudem, principalmente aqueles que estão no meio acadêmico, que é o meu caso. Mas a comunicação de Cristo é simples. Tudo gira em torno para apontar em Cristo. Estive em uma mesa com um professor de sociologia, de filosofia, outro de história e uma de língua portuguesa. Todos rejeitavam a Cristo. Uma menina falou assim, olha, saí da igreja porque eu cometi um pecado e as pessoas me rejeitaram. Aí eu comecei a argumentar, mas a irmã que fofoca também não é pecado? É. Aquele que deseja em adultério também é pecado. Então, por que você foi só? Aí ela, porque eu fiz isso, meu pecado foi um pecado mais público e tal, questão de disciplina, né, meu irmão? Só que eu falei, mas Cristo, o texto diz que, Romanos 10, 23 diz que todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram, inclusive você. O evangelho é para todos. Ali você introduz a Cristo. Só que veio o abençoado de um pastor que estava lá também e falou, eu não concordo. Eu falei, rapaz, não é para você concordar não, cara. Isso aqui não é debate teológico não, isso aqui eu estou comunicando o evangelho. Atrapalhou minha pregação. E às vezes nós cristãos, nós mesmos atrapalhamos a pregação inventando moda, inventando outros pontos. Meus irmãos, quando entregarem um panfleto, o panfleto, a comida, o mantimento que tiver, a água, com toda estratégia de pão que vocês oferecerem, pão eu falo em geral, toda estratégia, usem dessa estratégia para comunicar a Cristo. A sopa, olha, está aqui, estou te entregando, mas eu quero falar do amor de Cristo por você. Eu quero falar que ele morreu por você e você deve se arrepender dos seus pecados que ele vai te resgatar. E ele fala, venha como estás. Não venha quando estiver rico, não venha quando tiver tudo certo, não, venha como estás. A ênfase principal é a comunicação de Cristo. Sermos mansos como a pomba, mas espertos. Prudente, como a serpente. Saber sair, saber entrar. Vou encerrar às 10h30, tem alguns minutos ainda. Não colocamos sapatos em pés que andam descalços.
Isso já é transcultural, né? Se tratando de África também. Mas a gente aplica isso hoje, que evangelho não é pregar costume. Evangelho não é pregar, ó, bota uma calça. Evangelho não é tira o brinco, minha irmã. Evangelho não é isso. Isso é deturpado. Nós somos maduros na fé para entender que todo local tem sua modéstia e sua forma de agir. Ainda mais crentes de longa data. Vamos ser responsáveis com a fé, né? Principalmente os obreiros aqui, fazer barba é uma regra da igreja, enfim. Só não virar obreiro. Mas o que eu quero dizer é que botar à frente de Cristo outros pontos que não é evangelho é deturpar a fé, é alterar a fé. Não se coloca sapatos em pés que andam descalços. Não se coloca roupas em povos que andam nus. Isso é uma atividade transcultural que se aplica nos dias de hoje. Quando for pregar o evangelho, não pregue o costume de sua igreja, mas pregue o Cristo que sua igreja prega. Depois está se alterando. Tá vendo Miguel com a cabeça raspada? Miguel chegou na igreja com o cabelo todo pintado e 2 brincão na orelha. Cabelo todo pintado. Só que eu falei, ó, ninguém mexe nele. Começou uns caras a murmurar lá, não pode. Não, ninguém mexe nele. Vocês vão atrapalhar. Hoje tá aí, braço direito, tá aí. Tudo que eu peço me ajuda, tá comigo e lidera uma equipe já. E é isso, o evangelho é sobre isso. Mas o quê? Compreendeu a Cristo. Compreendeu a Cristo. Pedro Lucas aí também, 3 anos de estudo, né, Pedro? A gente ficou estudando. Hoje dá aula de escola dominical. 3 anos aguentando Pedro Lucas, meus irmãos. Dá aula de escola dominical. Tem outros aí que eu não estou vendo, mas tem outros aí que eu sei que tem. E é assim que se forma. O que forma obreiro é discipulado, é estudo bíblico, é exposição da palavra de Deus, meus irmãos. O que forma obreiro é isso. O que forma trabalhos, o que forma cristãos é isso. Então, usamos de vários pontos para comunicar a Cristo, para que as pessoas possam entender sobre ele. Nossa, Lucas, você está falando tanto de comunicar a Cristo, por que quando o camarada vai pregar, ele prega totalmente diferente? Ele fala outras coisas, não sei de Cristo. O cara fala, tá certo, é doutrina, chega lá na frente, ele fala tudo menos Cristo. Chega lá para comunicar o evangelho, ele fala tudo, menos a Cristo. As pessoas precisam entender que existe um homem que morreu por elas. E que é o evangelho, é o que Paulo fala, desejar afetuosamente o leite racional. O que é o leite racional? É essa doutrina, meus irmãos. É a doutrina soteriológica de Cristo. É a doutrina da salvação. Quando eu falo com os meninos aqui, qual o livro para comprar de teologia? Compra a teologia básica, compra a declaração de fé e um livro de apologética. Entenda, mas antes disso, tem uma Bíblia de estudo. Estevão, Marcinho, comprou Bíblia de estudo agora. Estão estudando já. Mateus Diógenes está fazendo o curso de teologia. Jefferson também tem Bíblia de estudo. Miguel tem Bíblia de estudo. Pedro Lucas eu creio que tem. Bíblia de estudo. Estudem sobre Cristo. Antes de falar sobre ele. Aprendam sobre ele. Bíblia de estudo não é para obreiro. Bíblia de estudo não é para pastor. Bíblia de estudo é para crente. Eu posso falar isso hoje, não parecer que é venda, porque quando eu falo parecer que é venda, estava na CPAD, agora não estou mais. Bíblia de estudo, faça seu investimento. Meninos e meninas. E meninas, um adendo. Nós temos pouca professoras. Meninas. Na sede, eu não sei na congregação, na sede. Estudem, se preparem para pregar uma doutrina, para ensinar uma doutrina básica. Para vocês serem exemplos para as meninas fora de um contexto feminista, fora de um contexto de evangelho prevaricado. Mas o papel da mulher cristã no lar, o papel da mulher cristã no casamento, o papel da mulher cristã na obra de Deus, que é fundamental. Que é fundamental. Vou dar uma dica assim para vocês. Ó, nenhum desses meninos aqui vão virar obreiro se não casar, minhas irmãs. Então, vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte disso. Se não casar, não vira obreiro, não tem jeito. Então, eles precisam de vocês. Fica a dica aí. Então, meus irmãos, a Irabeni falou. Vou fazer um adendo. Departamento infantil. Os meninos, as crianças precisam de referência de homens, tá? Irmã Irabeni falou aí. Isso é verdade. Satanás, ele atua na educação de base. Ele faz homem quer que faz homem virar menina, quer que faz menina virar homem. Então,
que tenham homens sérios, não homens afeminados, homens sérios no departamento infantil, para ser exemplos. Nós temos agora o Jean atuando no departamento infantil. Jean é macho, Jean é o cara, entendeu? Mais um que foi mudado pelo evangelho. Então, meus irmãos, para não cansá-los, tem coisas a falar ainda, mas vamos ter outras oportunidades. Comuniquem a Cristo. Falem de Cristo. Ah, Luca, tenho dificuldade, tenho que vencer a vergonha. Meus irmãos, se vence vergonha passando. Nossos irmãos morreram decapitados. Quer ver? Isso aqui, só um momento. Só para finalizar. Isso aqui, estou arrancando aqui do meu quadro. Isso aqui é a lista mundial de perseguição. Eu tenho amigos no segundo aqui na Somália. Tem aqui a Somália. Eu tenho notícias de morte de cristão todo dia. Todo dia morre crente. No Sudão, está tendo um acontecimento agora. Norte da África, o islamismo tomando tudo. Coreia do Norte, o comunismo tomando tudo, matando cristão a rodo. Não se acovarde da sua fé, vivemos em um país laico. Ah, você é rejeitado na escola, que seja, é Cristo, é por Cristo. Ah, você dispensado do meu trabalho, que seja, é por Cristo. Não prevarique a sua fé. Não negocie a Cristo. Não se envergonhe do Evangelho. É o nosso tema. Amém, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês hoje, 10h33, tá bom já. E fico feliz, 43 pessoas que possa fazer vocês buscar. Eu costumo falar que seminário teológico não forma intelectuais. O que forma intelectuais é dedicação ao estudo por si só. Seminário é só uma direção. Isso que eu fiz aqui foi só uma direção. Dediquem-se segundo os seus departamentos. Dediquem-se segundo a sua igreja local. Não esperem ser o protagonista, o Billy Graham, mas façam o papel simples, que é pregar e ensinar sobre Jesus Cristo. Amém? Dudu, fica à vontade. Estou feliz aqui que são 43 pessoas até o final. Eu acho que isso diz muito para a gente do caminho que a gente está seguindo, porque a gente começou esse projeto sem saber quantas pessoas estariam interessadas mesmo. Então, a gente, logo nas primeiras reuniões, a gente falou, se for para 5 pessoas, 2 pessoas interessadas, é isso que a gente quer, porque não é um projeto para, como o Luca falou, para emocionar, para entreter, longe disso. É por isso que a gente não está insistindo muito para todo mundo entrar nos grupos, porque é para quem está interessado, é para quem quer levar a sério, para quem entende a importância de missões. Então, ter 43 pessoas até o final diz muito para a gente que a gente está no caminho certo. A gente chegou a 47 pessoas aqui. Então, assim, Deus abençoe. Vamos entender que isso aqui não é só teoria, mas é também espiritual. A gente vai ter temas que vão tratar sobre isso. A gente vai ter link de oração também. Então, vamos abraçar tudo que o Luca falou, entendendo que a teoria e oração, é leitura bíblica, para poder não crescer tanto no conhecimento e deixar o espiritual de lado ali, achando que a gente é muito inteligente. Não, a gente precisa se fortalecer de todos os lados, para que no dia 21, e ele é só o começo, tá? A gente possa evangelizar e colocar na prática junto. Então, o último pedido antes de passar a palavra para o Anderson é que a gente vai mandar uma enquete lá no grupo, só para saber quem estava presente hoje, que a gente vai usar essa enquete de referência para poder fazer o sorteio. A gente não quer fazer o sorteio com todo mundo que está lá no grupo, a gente quer fazer com quem esteve presente nas aulas, para quem está realmente interessado. Então, se você teve, a gente vai mandar a enquete lá depois, só marca o ativo e presente, depois a gente vai, no final de todas as aulas, ver quem estava em todas, sortear, e aí seguir nesse caminho. Vai chegar um PDF também que a Larissa está preparando para vocês, com o que o Luca preparou aqui na aula, para que vocês possam continuar aprendendo e refletindo no que o Luca ensinou aí nessa aula. E é isso aí, gente. Continue orando por esse projeto. E, Anderson, se você quiser orar, finalizar aí para a gente. Irabeni, nossa professora, está aí também. Obrigado, tá, Irabeni, por ter participado aqui junto com a gente. Pessoal, dia 26/2 é o Jaciel, vai nos dar a palavra também. E dia 5/3, é isso, né, Dudu? Isso aí. Irabeni. Irabeni também vai nos dar uma palavra aí. Então, é isso aí. Essa quantidade de pessoas juntas, quantidade de jovens juntos, e tem até gente aí que não é que está visitando também o nosso projeto aí. Isso é muito Obrigado pela visita, gente. Pode vir mesmo. Isso aí. Significa que a gente está no caminho certo, que a gente conversou, está no caminho certo aí para nós fazermos a obra de Deus. Resumindo tudo que o Luca falou,
E na Bíblia está exatamente isso: o que farei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Aí fala, pegarei o cálice da salvação e anunciarei as tuas obras. Então é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós estamos aqui gratos a Deus e vamos pregar o evangelho por ser gratos a Deus. Então isso é gratidão. Resumindo, somos gratos porque Deus fez a nossa vida e por isso vamos pregar o evangelho. Então essa é a nossa ideia. Graças a Deus por isso. Nós vamos orar, o tempo já se esgota, mas estou muito feliz, porque pela quantidade de pessoas mostra o interesse aí que nós estamos, todos estão no mesmo interesse, e o Espírito está nos levando para a mesma orientação aí, tá bom? Nós vamos orar, logo depois vamos terminar, que Deus abençoe a cada um, a todos que estiveram aqui, o pessoal das congregações aí, Deus abençoe, tenho certeza que muitos das congregações, os líderes aí de congregações que falaram com os jovens, mandaram link hoje pelo dia, obrigado aí, Deus abençoe a cada um, tá bom? Vamos orar. Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos despertar a aprender a tua palavra e nos despertar, Senhor, em pregar o teu evangelho. Toca nos corações, Pai, cada um que esteve nesta noite reunido, Pai, por esse pouco espaço de tempo mais precioso aos teus olhos, por nós estarmos procurando trabalhar para ti, fazer a tua obra. Ó Senhor, nos abençoe. Abençoe o coração de cada jovem, Pai. Vai nos abençoando, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Dudu, estamos no caminho certo. Deus abençoe. Vamos que vamos.